tarde a todos. Eu sou professora e coordenadora do Centro de Inovação e também de Tecnologia e Inovação, Débora Garófalo. E hoje estamos aqui para mais um encontro da Trilha de Educação Antirracista. E antes desse encontro tão esperado, que ocorre todas as segundas-feiras, às 13 horas, sempre as últimas segundas, apresentar as nossas convidadas, eu queria muito conversar com vocês sobre o Centro de Inovação, que é um espaço feito para a rede estadual de ensino. Ele oferta 7 salas num complexo que está localizado dentro de uma escola estadual, que é o Zuleika de Barros. E o nosso primeiro centro, ele atende tanto no formato híbrido, através de programas como hoje, né, através do Centro de Mídia de São Paulo, e também de maneira presencialmente, através de trilhas. E você pode fazer o seu agendamento, professor, estudante, nesse link que vai ser colocado aqui logo após a minha fala. E também através do telefone de WhatsApp, que também ficará disponível. Não deixe de conhecer esse espaço que foi feito para vocês, justamente para potencializar as ações de inovação da nossa rede. E agora, vamos dar início, então, a uma trilha de educação antirracista. Ela é sempre feita em 2 blocos. Então, no primeiro bloco, eu vou ter o prazer e a honra de chamar 2 convidadas, uma muito conhecida na nossa rede, mas outra que está estreando aqui hoje no nosso programa e é sensacional, vocês vão amá-la. E num segundo momento, pensando aí um pouco no mão na massa de como traduzir todo esse diálogo, toda essa conversa que elas vão ter com vocês, um momento, então, com as professoras Simone e Priscila lá do Centro de Inovação. Então, para apresentar a nossa primeira convidada, tenho a honra de apresentar a Sheila Aragão. A Sheila Aragão, ela é coordenadora pedagógica da Tracy, que é a nossa parceira academia. Isso mesmo. E ela vai, então, falar aqui um pouquinho hoje sobre esse tema que é tão importante, vai debater junto com a nossa segunda convidada sobre racismo estrutural, mas também representatividade negra. E falando um pouquinho sobre a Sheila, ela é doutoranda em educação, arte e história e cultura, e professora da rede e faculdade Zumbi dos Palmares. Sheila, muito obrigada por atender o nosso convite. Seja muito bem-vinda para dialogar com os nossos estudantes, que eu tenho a certeza que estão ansiosos. E para fazer essa parceria desse diálogo, desse encontro que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, vamos contar com a nossa querida Naomi Oliveira, que é gestora de inovação e diretora do DPEC da EFAP. Lembrando que a trilha de educação antirracista é uma parceria do Centro de Inovação, do CIEP, mas também da EFAP. E a Naomi tem uma grande vasta experiência em programas de formação de educação continuada e ela é líder do grupo de trabalho de educação antirracista da SEDUC e da EFAP. Então, para não me demorar, sem longas mais aqui, faço o convite às duas, que tenhamos uma excelente reflexão sobre esse tema que é importantíssimo. E hoje vamos, então, novamente debater representatividade negra, formas de comunicação, mas principalmente caminhos para cada vez mais fomentarmos uma educação e uma sociedade antirracista. É com você agora, Naomi. Boa tarde a todos, boa tarde, Débora, obrigado aí pela parceria de sempre. É um prazer estar com vocês mais uma segunda-feira, né, na nossa trilha antirracista. A gente demorou, mas a gente voltou, e hoje a gente vai falar sobre os meios de comunicação e a representatividade negra. E eu estou aqui com a professora Sheila Aragão, que vai apoiar a gente nessa reflexão. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria perguntar para vocês: por que a representação negra na mídia é tão importante? A gente vai deixar aí na tela 2 minutinhos
para vocês começarem a refletir um pouco sobre isso, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então, por que é tão importante a representatividade negra nos meios de comunicação, em toda a mídia? Coloquem aí no chat e aí a gente começa a nossa conversa. Oi, gente, voltamos. A gente teve aqui algumas respostinhas, mas em resumo, está sendo bem falado que é importante a representação, porque é importante a gente se ver, né? Enquanto um referencial na mídia, ter essa representação é muito importante. Então, tem muito de se ver, é muito importante a gente se ver, as crianças se verem, eles dizem na televisão, na internet, acho que é um pouco sobre isso, né? Então, já queria dar boas-vindas à Sheila e já passar a palavra para ela. Seja muito bem-vinda, Sheila. Muito obrigada, Naomi, muito obrigada, Débora. É um prazer e uma honra estar aqui num canal tão importante, falando de uma temática relevante, ainda mais nos dias de hoje, aí, em pleno século XXI, que a gente tem as redes sociais bombando, que imagem é tudo. E assim como muitos de vocês falaram, é super importante a gente se ver, a gente se reconhecer. Mas pensar a representatividade negra na mídia é importante, pois a mídia é um veículo de reprodução em massa e, no geral, costuma favorecer estereótipos negativos de pessoas negras, né? Acho que essa é uma palavra que você já tem escutado antes, né? É um conceito que visa uma generalização de um indivíduo ou um grupo por meio da associação de traços negativos. No caso das pessoas negras, por conta de tudo que já foi falado na trilha anterior pelo AD, fez-se construções como a associação à falta de moral, à falta de inteligência, à subalternidade, à criminalização, à violência, à objetificação, por exemplo. E todos esses estereótipos acabam sendo reproduzidos pelo audiovisual brasileiro. Quando olhamos aí para o século XX, vemos vários personagens consagrados na televisão que difundiram estereótipos negativos e pejorativos de pessoas negras, como acontece com o tio Barnabé e a dona Anastácia. Personagens criados pelo Monteiro Lobato para o livro Sítio do Pica-Pau Amarelo, que virou um programa de televisão. Vale lembrar que esse autor fez parte do movimento eugenista brasileiro, que objetivava o branqueamento da população. Os dois personagens não possuem nenhum tipo de vínculo familiar e nem afetivo, e têm funções subalternas, que aí é um resquício do período escravocrata brasileiro, além de terem corpos que fugiam aí do padrão estético estabelecido de beleza, né?
Temos o caso da objetificação da mulher negra, que no período escravocrata, muitas vezes, quando tinha a função de mucama e ficava aí dentro da casa grande, sofria diversos tipos de violências. E isso é marcado tanto pelo filme de 1967, quanto pela novela da década de 90 sobre Chica da Silva. Quem quiser saber mais sobre a pessoa de Chica da Silva, né, que efetivamente ela existiu, tem uma historiadora chamada Júnia Furtado. Eu peço que vocês leiam sobre ela, que vocês pesquisem aí na internet, que ela recolheu uma série de documentos históricos para a gente entender melhor o que foi a Chica, né? Mas ela acaba sendo passada para a gente como uma imagem objetificada, né? Não sabemos efetivamente quem foi a Chica. Por isso que é importante, às vezes, a gente usar aí livros, historiadores ajudam a gente bastante. Outro ponto muito explorado é a figura do negro como embriagado, né? Que ela é reproduzida pelo personagem dos Trapalhões e também nome artístico do ator e músico Mussum. É importante ressaltar que em 2018 foi feito um documentário aí sobre ele que está bem completo e eu recomendo que vocês assistam depois, né? No século XX, a gente ainda tem o Tio Macalé e a Vera Verão. Talvez vocês não tenham ouvido falar deles, né? Vocês sejam aí mais novinhos, mas ambos os personagens pertenciam aí ao programa A Praça é Nossa. O primeiro passa a imagem de feio, pobre e sem cultura, sendo bem marcado sua ausência de dentes inferiores e superiores, né? Então ficava em evidência aí essa ausência dos dentes. E o mote cômico do personagem, né? Quando que virava piada, quando que era engraçado, era sempre a sua feiura. Já no caso da Vera Verão, pertencente aí ao grupo LGBTQIA+, ela era objetificada e eram enfatizados seus trejeitos. E ela estava sempre em busca de um parceiro afetivo branco. E para isso ela competia com mulheres brancas, fazendo questão de dizer que ela era sempre a mais bonita. Porém, o programa fazia questão de evidenciar a sua inadequação. Assim, foi reproduzido e propagado o valor e a imagem de que pessoas negras são inferiores e inadequadas socialmente com relação às não negras. Quando chegamos no século XXI, no Brasil, infelizmente, esses estereótipos seguem sendo disseminados, né? Em 2004, é feita a novela Da Cor do Pecado, e em 2014, um programa que a primeira palavra é algo diretamente pejorativo, e as negras, e já pelo título dos dois, fica evidente aí a objetificação da população negra, mais especificamente das mulheres. No primeiro, no Ocidente, a gente tem associada ao pecado coisas ruins, negativas. E a expressão da cor do pecado tem uma conotação inapropriada. Da mesma forma, com outro programa. Deixando destacado a problemática da solidão da mulher negra, que não é a escolha afetiva dos homens de forma geral, né? Hoje em dia, por parte de uma parte da população negra, isso está sendo aí revisto pela valorização dos relacionamentos afrocentrados. Mas, ainda em sua maioria, a mulher negra ficou com esse estereótipo de inadequação, de não merecer amor e não poder formar uma família. Tem-se ainda o histórico de muitas mulheres negras que são mães solteiras. Novamente, ligada ao período escravocrata, tem-se a disseminação de incontáveis vezes que pessoas negras só aparecem com funções subalternizadas como o trabalho doméstico, né? Isso foi super recorrente no século XX e seguiu sendo recorrente aí no século XXI. Vocês vão perceber mais para frente que a gente está encaminhando para, quem sabe, eliminar isso. Voltando aí ao humor, temos a personagem Adelaide do Zorra Total, que é um ator com blackface, remetendo aos tempos em que, quando se aparecia algum personagem negro no teatro, um ator branco que o representava e ele pintava o seu rosto de preto. Temos, inclusive, né, aí a criação do TEM, o Teatro Experimental do Negro, por Abdias Nascimento, como incentivo de aceitação e valorização da negritude,
pelo empoderamento em se tornar ator. Então, qualquer pessoa negra poderia se tornar ator. O TEM denunciou a alienação antropológica e sociológica nacional perante os negros, além de impulsionar a história e cultura do negro no Brasil, sendo uma experiência sociocultural para reconhecer o negro e a cultura negra na sociedade brasileira, né? Mas, além do blackface, a Adelaide tem os traços que são fenótipos de pessoas negras, como o nariz mais largo, bem aumentado, né? Para destacar a feiura, junto com a ausência de dentes. Então, lá como Tilão Macalé, a gente vai ter a Adelaide sem os dentes, né? Fazendo o papel de pedinte dentro do metrô, mostrando que as pessoas negras não têm condições financeiras, além de apresentar um baixo nível cultural, sendo a imagem, o posicionamento social que muitas pessoas não negras gostam de observar aí em pessoas negras. E aí a gente já começa a perceber um pouco do racismo estrutural, né? Como ele está em tudo, inclusive no audiovisual. Temos ainda a vertente violenta e nervosa de pessoas negras, associada recorrentemente aí à criminalidade, que é o que acontece no longa-metragem Cidade de Deus, lá de 2002, mas também num seriado de 2019, A Irmandade. Eu lembro que eu estava assim ansiosa para ver esse seriado, né, por conta dos personagens, porém eu me desencantei, né? Eu vou e não vou dar um spoiler, né? Porque, assim, mesmo os personagens negros que estão aí nesse seriado, que tiveram acesso a estudos e puderam exercer profissões diferentes, eles acabam entrando para o crime. E aí é como se o crime fosse o único papel social que as pessoas negras pudessem exercer. Além, é claro, de enfatizar que somos violentos e nervosos. Nesse sentido, a gente tem aí o ator Babu Santana, que frequentemente interpretou papéis de assaltante, arrombador de carros, capanga, bêbado, traficante. Todos esses personagens passam a imagem que é isso que um homem negro é socialmente. Aí, em 2011, quando a gente tem a novela Insensato Coração, que tem o personagem de Lázaro Ramos, né, o André, como um galã, tem uma repercussão super negativa e uma falta de aceitação do público, né? Uma vez que a representação de pessoas negras, em especial aí dos homens, nunca foi de ter uma estética bela, né? Mas ao contrário, tinha que ter estética feia e violenta. Então, como poderia aí o Lázaro ser um galã? A gente não deveria ter isso enraizado no nosso imaginário, né? A gente deveria ter aí completamente o contrário, pessoas negras podendo ser todas as coisas, representar aí todos os tipos de papéis, inclusive os associados a uma beleza estética. Mas, assim, essas mensagens que elas vão sendo enraizadas no audiovisual brasileiro acabam atrapalhando aí um pouquinho, né? No Brasil, dificilmente temos o protagonismo negro nas telas, sendo que é importante que personagens negros tenham subjetividade e autonomia, que contem a sua própria história e que tenham aí algum tipo de destaque, né? Que eles não sejam coadjuvantes, que fiquem aí à sombra, à margem. Um curta-metragem bem interessante que tem esse viés é Preto no Branco, de Walter Regi, que é um cineasta negro, favelado e pertencente ao grupo LGBTQIA+. Quem quiser ver o curta, que tem 15 minutos, é bem bacana, ou conhecer mais aí o trabalho do Walter Regi, que ele tem outras coisas, deem uma olhadinha no YouTube ou acompanhem ele pelo perfil do Instagram. O protagonista do curta, ele é acusado de roubo, porém ele não fez essa ação. Infelizmente, já dando aí um pequeno spoiler, ele consegue provar que estavam errados, né? E que ele é apenas mais um trabalhador. Para outros detalhes, vejam aí o curta na íntegra. Porém, de forma geral, não é isso que acaba acontecendo nesses casos no audiovisual e também na vida real. Assim, o personagem negro sai do discurso óbvio e assume personalidade própria. Já em Café com Canela, que é um outro curta-metragem, né, um dos poucos filmes que a gente tem uma protagonista, uma mulher negra, apesar de ter um enredo um tantinho triste, ele mostra a força do personagem.
Além disso, ele tem outros personagens negros, inclusive o Babu, né? Ele interpreta um médico. Olha só a importância, né, de tentar fazer essa mudança. O filme, ele também divulga um pouco sobre as religiões de matrizes africanas, né? Essa é também uma das características do filme M8, quando a morte socorre a vida. Bom, além dos personagens negros terem efetivamente uma personalidade e serem aí o foco do filme, né? O filme vem por problematizar o racismo escancarado que é vivenciado no Brasil. Indo um pouquinho para a linha da comédia, a gente tem aí a personagem de Cacau Proença no filme Gostosas, Lindas e Sexys, em que ela interpreta uma empresária bem-sucedida que tem aí uma rede de salões de cabeleireiro e tem família e tem amor. Bom, os estereótipos, eles acabam passando para frente o imaginário do negro como inferiorizado, sem caráter, criminoso, objetificado, e deixa aí uma marca na sociedade, porque dá a entender que as pessoas negras só podem ser essas coisas, e deixa uma ferida emocional nas pessoas negras. Muitas vezes elas, ou melhor, a gente, eu faço parte desse grupo, né? A gente acaba aceitando que não pode ser mais do que isso. Bom, não existe problema nenhum em ser doméstica, segurança, assistente, lixeiro. Porém, uma coisa é quando a gente pode escolher. Outra coisa é quando se tem o desejo de ter essas profissões, né? Assim, quando isso é imposto para você, né? É diferente quando a gente vai lá e escolhe eu quero ou não, quando você não tem opção, você tem que ser essas coisas. A Djamila Ribeiro, no seu livro Pequeno Manual Antirracista, ela enfatiza que pessoas brancas precisam começar a questionar a ausência de pessoas negras nos lugares. Por que será que só tivemos um Joaquim Barbosa no STF? Por que será que as paquitas tinham que ser todas loiras? Onde estão os CEOs e as CEOs negras? Onde estão aí os governadores, prefeitos, presidente? Enquanto os estereótipos seguirem sendo reproduzidos na mídia, vai seguir sendo mais difícil de ver pessoas negras ocupando seus espaços sociais devidos, né? Seguiremos sendo aí a exceção e não a regra. Em um país formado, em sua maioria, por pessoas negras, isso não deveria acontecer. Felizmente, uma mudança pode ser observada aí na novela Amor de Mãe, que tem personagens negros que puderam fazer papéis diferentes, né? Como a Thaís Araújo, sendo Vitória, uma advogada de sucesso. A gente tem a Érica Januza como a Marina, uma tenista. O Rafael Logan como um professor, o Felipe. A Ana Flávia Cavalcante como Miriam, uma inspetora de polícia. E a Jéssica Ellen como Camila, uma professora, né? É disso que precisamos, cada vez mais personagens negros em todos os tipos de papéis, para que assim os estereótipos negros possam ser aposentados, para que a imagem do negro seja ressignificada e a população negra volte a sonhar. Ou melhor, que possa sonhar de verdade, né? Que possa aí se libertar. Tal qual a letra de Tony Tornado, Me Libertei, que eu vou declamar aqui para vocês, né? Jurei nunca mais fazer som por aqui, porque ninguém tinha interesse em me ouvir, mas agora é a hora de me libertar. E quem quiser, ouça primeiro, para depois vir falar, porque todo o meu canto sai do meu coração, todo o meu canto sai do meu coração. Todo o meu canto sai do meu coração. E também é importante que o negro entenda que ele é lindo, como a música de Jorge Ben. Negro é lindo, negro é lindo, negro é amigo, negro também é filho de Deus. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão, sem prejudicar ninguém. Preto Velho tem tanta canjira, que todo o povo de Angola mandou Preto Velho ver, chamar, eu quero ver Preto Velho dizer, eu quero ver Preto Velho cantar e dizer, negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus.
Bom, uma coisa muito importante é assistir a audiovisuais que valorizem aí as pessoas negras, né? Nesse sentido, aqui na Trace, a gente tem o canal Trace Brazuca e o programa Trace Trends, que eles valorizam a cultura afro-urbana. Mas eu indico aí para vocês que também é bem bacana assistir a série documental Afronta. E agora na TV Cultura tem também o programa Estação Livre, que são aí áudios visuais diferentes que estão abordando a potência que somos nós, pessoas negras, né? Que somos aí maioria da população, e como é importante essa presença, e a gente fica achando que a mídia, por ser uma coisa banal, uma coisa que a gente faz aí na nossa hora de lazer, para descansar, a gente acha que não faz sentido, só que o racismo, ele está amarrado em tantos pontos que quando a gente percebe, isso não é importante, isso não é importante. Só que você passa aí 50 anos vendo o negro nesse papel estigmatizado, nesse estereótipo, e isso é super danoso, né? Porque tem coisas que a gente não pode mudar. A gente não pode mudar como o outro percebe o negro, como o outro percebe a gente. Isso não está no nosso poder, mas a partir do momento que a gente sabe que é lindo, que a gente tem o nosso valor, que a gente pode ser o que a gente quiser ser, a gente vai encarar situações de racismo de uma maneira diferente. E aí a gente vai ter esse poder dentro da gente de ser feliz, de se libertar, sabe? De ser, que é o que a gente precisa, né? Somos, sim, seres humanos e precisamos parar de ser estatística de coisas negativas, né? Porque, na verdade, a gente não está invisibilizado. A gente não está porque a gente é estatística aí em números de morte, de assassinato, de tantos outros tipos de violência, né? De ser um número pequeno tendo acesso aí a vestibular. Vocês que estão na escola, lembrem-se, a gente tem as cotas. Então, assim, se você está aqui em São Paulo, né? Porque a gente está, né? Secretaria da Educação de São Paulo, mas se você está acompanhando de outro estado, lembre-se, as cotas é para você também, você que faz escola pública, você que às vezes não tem tanta condição financeira, que é negro, a cota é para você. A gente tem a USP, mas tem uma quantidade imensa de FATEC, a Unesp tem várias redes. Então, eu sei que a gente está vivendo um período aí sombrio, mas lembre-se de sonhar, lembre-se aí da potência, e por isso que a gente tem que ressignificar o negro na mídia. É importante na mídia, na música, que aí a gente vai voltar a ser, a gente vai poder brilhar e construir um futuro diferente. Maravilhoso, maravilhosa sua fala, professora Sheila. Muitas pessoas aqui no chat dando parabéns pela sua fala. Acho que também é bem importante reforçar, como você colocou, já nessa questão lá no sítio, né, do Pica-Pau Amarelo, algo que está no imaginário infantil, a gente já começa a reforçar essas imagens com esses estigmas, com esses estereótipos. Tem até um desenho da Disney de 46, A Canção do Sul, que reforça esses mesmos estereótipos. Então, algo que vem desde a primeira infância, e aí, né, num programa infanto-juvenil, você nunca viu a protagonista da Malhação, por exemplo, ser uma menina negra. Isso demorou anos, acho que tem 5 anos que isso aconteceu pela primeira vez. Então, o estudante negro, o jovem negro, ele cresce não se enxergando dentro desses espaços, né? Eu sou muito fã de cinema, né? Eu acompanho muito cinema nacional e internacional, e quando eu comecei a estudar mais cinema, eu tinha uma dificuldade muito grande de achar críticos de cinema negros. E a visão de filmes de grandes cineastas negros, como o Spike Lee, que é o meu grande ídolo, se você der um Google, você não acha crítica nem da metade dos filmes que ele tem. E de qualquer outro diretor branco, você acha todas as resenhas, todos os miúdos, e acaba com uma potência tão grande, obras tão importantes ficam invisibilizadas. Então, esse papel também que o negro tem nas obras cinematográficas é algo muito importante. É muito importante a gente consumir obras onde o negro seja o autor e protagonista da própria história, não precise de um outro elemento ou de um outro personagem para poder desenvolver a sua própria história. Então, escolher essas obras é muito importante. A professora Sheila trouxe obras nacionais muito boas, que reforçam esse estereótipo positivo. Uma vivência que eu tive ontem, antes até de passar para as nossas perguntas, ontem foi a cerimônia do Oscar, e eu meio que me desconectei no momento que o Daniel Kaluuya ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, só com a imagem dele
com o Oscar na mão. Eu fiquei olhando ele, eu não consegui prestar atenção em nada, eu fiquei observando aquela figura, aquela imagem, passa para a plateia, o Leslie Odom Jr., a Viola Davis, a Andra Day, tantas atrizes, atores negros naquele momento sendo reconhecidos como os melhores do ano. Para mim foi algo muito significativo, né? E tem a fala da Viola Davis que o que separa, né, o ator negro, o artista negro de um prêmio são as oportunidades. A gente dá as oportunidades, o reconhecimento vem, a gente tem profissionais incríveis para os estudantes de todas as áreas que ele quer seguir do seu projeto de vida. Ele tem referências incríveis de profissionais negros, então a gente tem que dar visibilidade para essas pessoas, para que os nossos estudantes possam sonhar cada vez mais altos. Tenho certeza que tem muitos talentos na nossa rede. E agora eu queria passar para o momento de interação aqui com vocês. Tem a galera aqui dando parabéns, professora Sheila, tema super importante. Eu queria já começar com uma pergunta. A gente falou muito, né, dessa questão de substituição das referências, mas o que você diria para os professores, como ele começar a trabalhar isso dentro de sala de aula, né? Tanto os professores que estão com os estudantes mais de anos finais, como também os professores de ensino médio, como trabalhar essa questão dos meios de comunicação e a representatividade na sala de aula. Bom, eu acho que é importante, independente da matéria que você esteja lecionando, quando você tiver aí um assunto, eu vou falar, por exemplo, da revolta da Chibata. A gente tem aí um personagem negro super importante, que normalmente não é mencionado, né? Eu vou falar de ciência, da descoberta de alguma coisa. A gente tem pessoas negras que estão aí desenvolvendo várias coisas, o que acontece muito, né? Como a Naomi acabou de comentar, não tem críticos de cinema negro, né? Ela vai procurar do Spike Lee, não encontra. Então, a gente tem que ter esse papel de inserir as personalidades negras dentro das temáticas, né? Acabou de sair pela Companhia das Letras uma enciclopédia negra, né? Assim, é um livro bem grosso, e aí já ajuda, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Eu acho que deveria ser um livro de domínio público, de acesso aí para todo mundo, para a gente poder pesquisar, porque muitas vezes a gente não sabe quem foram as pessoas, né? Igual a Laudelina de Campos Melo. Ela faz aí o primeiro baile negro aí na década, se eu não me engano, fim de 60, começo de 70, né? O Pérola Negra, que foi no Teatro da Unicamp. E além disso, ela passou a vida inteira lutando pelos direitos das domésticas. Então, que aí não é na escola, né? A gente pula pro direito. Vamos falar de Laudelina de Campos Melo, sabe? Da importância, né? E aí, só em 2012 que efetivamente que a gente tem as empregadas domésticas ganhando mais direitos, né? Uma luta que ela começa lá em 1936, 2012 que efetivamente, né? E ela lutava por isso. Então, procurar os personagens que são possíveis ali. Se está na literatura, vamos falar de literatura afro-brasileira, vamos falar de literatura negra. A gente não tem só Carolina Maria de Jesus, né? Que, caso vocês não saibam, não é o Paulo Coelho, né? Ela é a mais traduzida em todos os países, mas a gente não fala dela, né? Você chega nos Estados Unidos, vão ler, tem um livro do Paulo Coelho que está lá, eu esqueci, acho que é o Alquimista, mas a gente vai falar o quê de literatura brasileira? Então, a gente tem Conceição Evaristo, tantas outras pessoas, Caderno Negro, a Flup acabou de lançar aí um livro em homenagem aos 60 anos de Quarto de Despejo e reuniu 180 mulheres negras, 180, com contos. Então, vamos procurar saber. E aí, quando você vai ter contato com o material e você acha que a palavra está de um jeito que vai desfavorecer as pessoas negras por conta do racismo estrutural, dá uma modificada do livro, fala de um jeito diferente, tenta ter essa sensibilidade, né, para você criar empatia com os alunos, especialmente vocês que estão com os pequenos, né, para começar a humanizar as pessoas negras aí desde o começo, né. A gente não teve uma imigração forçada dos africanos para o Brasil, eles foram escravizados, assim, eles tinham a opção de ser livres, eles eram livres, e alguém foi lá e trouxe a força para cá. Então, vamos tentar sempre humanizar a população negra. Eu acho que seria um pouquinho disso. Perfeito, professora Sheila. Também muitas reações aqui no chat. Queria agradecer as contribuições de vocês.
E agora eu queria chamar um momento muito especial, que é o nosso momento Mão na Massa, diretamente do Centro de Inovação, aqui pertinho da EFAP. A gente vai trabalhar uma atividade que vocês podem fazer na sala de aula e desenvolver um pouco de tudo que a gente falou aqui, trazendo a reflexão, a prática, criando mídias. Então, é uma atividade super legal. Convido vocês a acompanhar com a gente a atividade das professoras Simone e Priscila. É com vocês aí do Centro de Inovação. Olá, Naomi. Olá, professores, estudantes, gestores e todos que estão nos assistindo. Uma boa tarde. Dando continuidade à nossa trilha de educação antirracista, a gente vai trabalhar hoje sobre os meios de comunicação e a representatividade negra nas mídias, tá? Essa aula foi preparada pela professora Priscila e a professora Simone. E eu sou a professora Simone, ok? Nós iremos trabalhar as seguintes habilidades do currículo paulista: solucionar problemas como criador e não apenas como consumidor de informações, manifestando habilidades de curadoria e refletindo sobre a vida contemporânea, e engajando-se e refletindo como protagonismo cívico sobre a sociedade e seus problemas, tá? E mais outras duas habilidades que nós vamos trabalhar é debater os problemas sociais e locais em ambientes mediados por tecnologia. E a terceira habilidade, usar a autonomia e a criatividade para a resolução dos problemas identificados. Quais conteúdos nós vamos abordar nessa aula? Nós vamos falar o quê? A referência e as influências. Quais são os critérios de escolha que os jovens têm, né, para suas personalidades inspiradoras e influenciadoras? Reflexão crítica sobre o papel desses influenciadores na informação e na contribuição para um mundo melhor. E, finalmente, a gente vai elaborar um podcast que é baseado numa atividade de experimento social. E hoje a gente vai fazer um experimento social bem legal aqui. Pessoal, para essa nossa atividade sobre a representatividade negra nos meios de comunicação, nós vamos fazer, na verdade, seis atividades simples, básicas, e que vocês, professores, podem usar na sala de aula. Vocês, estudantes, também podem fazer com os amigos de vocês, não se esquecendo que estamos no momento de pandemia, então vocês podem fazer essas atividades online, que não tem problema nenhum. Vocês vão ver que são atividades bem simples, tá? Nós vamos trabalhar com a experimentação, nós vamos trabalhar com a observação, a reflexão, a informação, a intervenção e, finalmente, a gente vai trabalhar com a desnaturalização, tá ok? O que seria a atividade número 1 de experimentação? É uma experimentação social mesmo, tá? A gente deu nome para essa atividade de personalidades inspiradoras. E quem são essas personalidades inspiradoras? Para esta atividade, que é mão na massa, vocês precisam simplesmente de duas coisas: um papel e uma caneta ou um lápis. Você vai pegar uma folha e você vai escrever alguns nomes de personalidades que você admira, tá? Que te inspiram ou até mesmo que influenciam nas suas escolhas. Essas personalidades, elas podem estar presentes nas redes sociais, nos games, nos esportes, nas ciências, nas artes, na literatura, na música, na televisão, nas séries, né, que está muito comum a gente assistir séries hoje em dia, no cinema, né, de maneira streaming, na política, que é muito importante, e na filosofia, tá? Mas você pode pensar, professora, mas existem outras pessoas que me inspiram que não são pessoas dessas áreas. Não tem problema, você pode pôr o nome dessa pessoa, mas é muito importante que você escreva por que essa pessoa é inspiradora para você, o que ela faz de importante, por que ela te influencia. Pode ser alguém da sua família, um amigo teu, alguém da comunidade. Pessoas influenciadoras na nossa vida existem em várias áreas, né? Pessoal, dando continuidade então à nossa atividade de experimentação, né?
Vocês fizeram a mão na massa, ou seja, escreveram os nomes lá na lista. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a contagem, tá? Desses nomes, dessas personalidades inspiradoras que vocês colocaram no papel, tá bom? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é contar quantos nomes tem nessa lista. Conta lá, pode ser 2 de esporte, 3 de literatura, não tem problema. Conta quantos nomes vocês têm lá, números absolutos. Depois vocês vão contar quantos nomes são homens. E depois vocês vão contar quantos nomes são mulheres. E depois vocês contem quantos são brancos ou brancas. E depois vocês vão contar quantas pessoas são negras ou negros, tá? E aí você vai ver qual foi o grupo em que o número é maior. E finalmente, qual foi o grupo que é menos representado nessa lista que vocês fizeram. Feito isso, então, a gente vai, feita essa contagem, eu vou mostrar para vocês o resultado de uma aula que eu fiz com os meus alunos exatamente sobre isso, tá? E olha só, eu joguei isso numa tabela. Qual foi o resultado disso numa tabela, pessoal? Olha só, 71% dos nomes que apareceram nas listas eram de homens brancos, ou seja, 71% das pessoas se inspiram ou admiram ou têm como influenciadores homens brancos. 15% são mulheres brancas. 11% das personalidades inspiradoras são homens negros. E 3% das personalidades inspiradoras são mulheres negras, tá? Toda vez que eu dava essa aula e apresentava o resultado, os alunos ficavam surpreendidos com essa resposta. E o que a gente faz para mostrar o impacto desse resultado? A gente constrói gráficos. Os gráficos, eles dão uma informação visual muito mais forte, né? Olha só a quantidade de homens que inspiram a vida dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Homens brancos. E aí vocês vão ver a discrepância com a quantidade de mulheres negras que inspiram os nossos alunos, os nossos estudantes, tá? Eu posso dizer que eu fiz isso com várias turmas. Então isso aqui é um apanhado geral de todos os meus alunos, tá? Uma outra forma da gente ver isso também é pelo gráfico de torre, né? O gráfico de colunas, que também deixa mais evidente ainda a resposta que a gente tem a essa forma da gente olhar para as pessoas, tá bom? A gente também usa muito o mapa da árvore, né? É um tipo de gráfico que tem uma comunicação visual muito forte. Ela tem causa um impacto muito grande quando a gente faz esse tipo de gráfico. Beleza, pessoal? Até aqui a gente fez a nossa experimentação. Bom, passando para isso, nós vamos para a atividade 2, que é a observação. Observar é atividade, professora? Sim, a gente tem que observar de maneira ativa, não como um sujeito passivo. A gente tem que observar de maneira crítica. Então, a descrição dessa atividade 2 é a representatividade das mídias, das personalidades negras, perdão, nas mídias, tá ok? A primeira coisa que você pode fazer é uma busca básica, tá? Pega um site de busca e coloca lá, mulher bonita, e coloca imagens. Quais são os exemplos de mulheres bonitas que aparecem lá, tá? Ou você coloca homens bem-sucedidos e dá clique em imagens. Qual é o modelo de homens bem-sucedidos que aparecem lá, tá? Você também pode usar vários filtros, você pode colocar turmas de formandos de medicina e olha o perfil das pessoas que aparecem nas imagens. Você pode também colocar, uma coisa importante, políticos de um determinado país. Vai lá, coloca assim, Congresso Nacional Brasileiro, e você vai ter o perfil das pessoas que vão aparecer lá nessas imagens, tá? Isso é uma atividade de observação, mas observação crítica a partir dessa atividade de mão na massa que você fez, tá bom?
Bom, você também pode fazer uma atividade bem interessante que eu também propus para os meus alunos, que era o seguinte: assista 10 minutos de televisão, 10 minutos, cronometra lá no seu relógio, e depois você conta quantas pessoas brancas apareceram, quantas pessoas negras apareceram. Isso principalmente em novela, tá? Assistam, façam esse teste. E também você pode usar outros meios de comunicação, jornais, revistas, principalmente a publicidade. Assista a vários comerciais, várias propagandas, e aí você conta quantas pessoas brancas apareceram e quantas pessoas negras apareceram, tá ok? É uma atividade simples, é só observar criticamente. Agora, meus queridos alunos, a gente vai para a atividade 3, é a atividade de reflexão, tá? A gente descreveu essa atividade como representatividade versus invisibilidade, tá? Vamos refletir juntos. Será que aqueles gráficos, aquelas tabelas que a gente montou lá atrás, elas são condizentes, elas correspondem às imagens presentes nos meios de comunicação que vocês viram fazendo aquele experimento dos 10 minutos de televisão, de analisar a publicidade? A segunda reflexão: quem determina o que é belo? Quem determina o que é bem-sucedido? Essas coisas nascem naturalmente? Será que é assim? E quem determina o que é a maioria, o que é a minoria? Por que muitas pessoas aparecem, muitas pessoas brancas aparecem em determinados segmentos e pessoas negras aparecem em maior número em outros determinados segmentos, tá? E finalmente, como que essas informações influenciam as escolhas, os padrões dos nossos jovens na hora de escolher quais são as pessoas inspiradoras das suas vidas? Será que eles seguem passivamente essas pessoas que aparecem nas mídias e que têm mais espaço nos meios de comunicação? Ou eles também fazem as suas escolhas? E isso é importante, porque vai ser a nossa próxima atividade. Agora, meus queridos alunos, a gente vai para a atividade 4, que é a informação. O que quer dizer? Dando visibilidade aos talentos negros, né? Vamos procurar, vamos encontrar essas pessoas. Nas redes sociais nós temos o Ale Garcia, nós temos a Ana Paula Vongani, nós temos a Preta Rara. São pessoas que estão nas redes sociais e têm milhões de seguidores. E estão lá, é a representatividade negra nas redes sociais, tá? Na ciência, quando a gente fala em ciência, a gente pensa aqui no Einstein, a gente pensa no Galileu, são ótimos cientistas. Mas a gente tem a professora Sônia Guimarães, ela é uma engenheira e professora do ITA, Instituto de Tecnologia e Aeronáutica. E eu coloquei aqui o Neil deGrasse Tyson, que é um grande astrofísico norte-americano, negro, e que substituiu Carl Sagan naquela série Cosmos, né, que era muito assistida. E assim, um gênio da astronomia, tá? Na literatura, quando eu falo, pensa numa escritora mulher, quem que vem na tua cabeça? Cecília Meirelles, né? Clarice Lispector. Mas e as grandes escritoras negras? A Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, que ganhou prêmio na Flip, né? O Rodrigo França, que escreveu O Pequeno Príncipe Preto, que vai depois virar stop motion aqui, numa das nossas séries Mão na Massa, na trilha antirracista. A Pauline Chiziane, o Joel Rufino dos Santos e outros milhares de grandes escritores negros brasileiros e estrangeiros, tá? Games. Nos games a gente tem o Pedro Peu Landim, ele é campeão mundial de Free Fire e ele é negro. No esporte, tá, você pode pensar no futebol, no basquete, mas a gente tem uma judoca que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 lá no Rio de Janeiro, a Rafaela Silva, tá? E nas artes? Ai, nas artes, né? Rembrandt, Picasso, Miró, mas nós temos uma grande pintora brasileira, que é da década de 20, de 30, que se chamava Maria Auxiliadora. E a Maria Auxiliadora, ela expôs as obras dela no mundo inteiro. Ela foi muito famosa, uma pintora negra. E a gente não pode esquecer também do nosso grande escultor Aleijadinho, né? Que fez aquelas obras maravilhosas nas cidades históricas de Minas Gerais.
E na música, pessoal, a gente vai pensar, música é fácil, né? Samba, hip hop, o rap, o funk, mas nós também temos pessoas em outras áreas da música. Eu trouxe um exemplo aqui da Cláudia Eliseu, que além de pianista, ela é regente de orquestra. Quantas regentes de orquestras mulheres nós conhecemos? E negra, ela é uma das poucas do mundo e é brasileira. Olha que legal, tá? Pessoal, vamos pensar agora na televisão, né? A televisão, como ela é muito popular, então a gente tem muitos exemplos. Vamos pensar nas novelas. Nas novelas, quantos artistas, quantos atores e atrizes negros e negras a gente vê? A gente tem a Ruth de Souza, que foi a primeira dama do teatro brasileiro e depois migrou para a televisão. E o Milton Gonçalves, um grande ator, né? Que são negros e, né, tem espaço na TV. E outros que a gente poderia estar citando aqui. São vários, mas que têm menor espaço do que os atores e atrizes brancos, tá? E no cinema? No cinema, nós temos dois grandes atores que representam o Brasil, inclusive em festivais internacionais. O Grande Otelo, que infelizmente já é falecido, e a Grace Passou, que é uma grande atriz, que eu recomendo que todos vocês conheçam. Ela já foi premiada mundialmente, tá? E na filosofia? Quando a gente fala em filosofia, Sócrates, Aristóteles, Platão, claro, são ótimos, né? A gente tem os grandes filósofos, mas se a gente pensar, nós temos filósofos negros, a gente estuda filosofia negra na escola? A gente não estuda, né? Mas aqui no Brasil nós temos dois expoentes, grandes nomes. A Djamila Ribeiro, uma grande filósofa, e o Silvio de Almeida, que além de filósofo, ele também é advogado e está fazendo o pós-doutorado dele agora nos Estados Unidos, tá bom? Política. A política é um caso sério. O AD Júnior, da Tracy, ele disse 50% da população brasileira é branca e 50% negra, e talvez até mais. Mas nós só temos 10% dos políticos brasileiros negros, tá? E eu contabilizei isso da última eleição. É muito pouco, né? Nós precisamos de uma representatividade maior, nós precisamos atuar mais nessa frente. Pessoal, agora vamos para a atividade 5, que é a intervenção, tá? E essa atividade se chama Agora é a Sua Vez. O que isso significa? Professores, que tal fazer essa atividade com os alunos de vocês? Que tal vocês fazerem uma atividade, também contabilizar, mostrar o gráfico e discutir com os seus alunos os resultados desse gráfico? Isso é muito importante, tá? Estudantes, e que tal vocês aplicarem isso com a família de vocês, com os amigos? Pode ser por WhatsApp, pode ser pela internet, né? Com as redes sociais hoje tão usadas em tempos de pandemia, faça essa atividade e tirem as suas conclusões, tá bom? Aí depois vocês gravem um áudio em forma de podcast, relatando as suas impressões sobre os resultados que vocês obtiveram nessa pesquisa que vocês fizeram com os seus amigos e familiares. Agora, pessoal, a gente vai pensar em como fazer esse podcast. Pessoal, esse é o nosso aparelho de podcast e de rádio profissional que a gente tem aqui no CIEBP, no Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Mas você não precisa ter um aparelho desse para fazer o seu podcast. Você pode usar o seu celular, colocar na sua rede social e compartilhar com a gente, tá ok? Mas esse aparelho, ele fica aqui no centro e quando você vier nos visitar, você pode fazer uso dele, conhecer, ver o seu funcionamento, tá bom? Você é o protagonista das suas escolhas, isso é muito importante. Use os seus conhecimentos e as tecnologias e juntos vamos construir uma educação antirracista dentro e fora da escola, tá? Eu quero até parafrasear aqui um grande mestre meu, o Silvio de Almeida, que escreveu o Racismo Estrutural, que ele diz:
nada é natural. A gente tem que desnaturalizar que o lugar de algumas pessoas é em um lugar e outras pessoas em outro lugar, tá? Que lugar de branco é aqui e o lugar de negro é ali. Isso não existe. Nós temos que ter representatividade igual em todos os meios, em todos os espaços, tá ok? E vamos finalmente para a atividade 6, a desnaturalização, que eu acabei de falar, tá? Personalidades inspiradoras. O que isso significa? É muito importante refletirmos sobre as pessoas que escolhemos como inspiração e ter um senso crítico sobre até que ponto nós temos uma atitude passiva em relação às nossas escolhas ou somos agentes, sujeitos, protagonistas delas. Até que ponto os meios de comunicação influenciam nossas escolhas? Eu vejo aquela pessoa e quero ser que nem ela, né? Ou não, eu vejo aquela pessoa, não me sinto representada e vou atrás das pessoas que me representam, tá? E são esses espaços de representatividade da democracia racial que nós temos que pensar, ok? E dando continuidade, então, para a nossa atividade 6, desnaturalização, nas personalidades inspiradoras, né? Pensando que no Brasil nós temos metade da população branca, metade da população negra, metade da população homem, metade da população mulheres. Então, quem sabe um dia a gente não consiga ter personalidades inspiradoras nessa proporção, que seria mais ideal, mais justa e mais equânime, tá? Esse é o papel da nossa educação antirracista. Não se esqueçam de compartilhar no meu Instagram, tá? Professora Simone Siebp ou a professora Priscila, Pri de Souza. A gente vai adorar ver o resultado do trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigada e passo para você, Naomi, de novo. Tchau, tchau. Super legal a atividade das professoras Simone e Priscila. Dá para botar a mão na massa. Gente, eu estou vendo que tem muitas mensagens aqui no chat, parabenizando sobre a aula, dando dicas de outros autores, de outras obras. Vale a pena vocês darem uma olhada lá, tem dicas bem legais. Tem uma observação do professor André Luiz, que ele fala que ele tem ressalvas sobre o assunto, pois o impacto dos afrodescendentes, de modo geral, hoje em dia, já é considerável. Então, professor André Luiz, eu acho que a própria atividade já mostrou que a gente ainda tem muito a avançar nessa pauta. A fala da professora Sheila trouxe exemplos super recentes. Atualmente, até na mídia, a gente ainda persiste com representações erradas. Então, é um assunto que a gente ainda tem uma caminhada muito grande e a gente acredita que o trabalho dentro de sala de aula, que a escola seja o lugar para a gente substituir essas referências, corrigir essas representações negativas do passado. Teve até uma professora que falou como lidar com obras ultrapassadas. Eu acho que já com estudantes mais avançados de ensino médio, a gente pode fazer sim uma reflexão em cima de obras que têm representações erradas. A gente tem o próprio exemplo da Canção do Sul e até da novela citada pela Sheila, que hoje a gente tem uma mensagem dizendo que reflete pensamentos de épocas passadas que não são adequadas. Então, acredito que a gente tem muito a avançar e que a escola seja um ótimo canal para a gente desenvolver esse diálogo. Então, agradeço a participação de todos vocês aqui, todas as referências. Logo mais, mês que vem, na última segunda do mês, a gente está de volta aqui com a nossa trilha antirracista, trazendo sempre um convidado legal para conversar com a gente sobre isso, tendo o apoio da galera da Trace. Então, queria agradecer a vocês, agradecer a professora Sheila. Muito obrigada, professora Sheila, pela sua presença. Muito obrigada, Naomi, aí pelo convite. Me senti muito honrada e precisamos falar cada vez mais sobre isso. E eu fiquei maravilhada com a atividade do Mão na Massa. Então, aí, professora Priscila e Simone, que foram responsáveis, parabéns e parabéns, professora Simone, pela apresentação. Espero que vocês pratiquem aí. Muito obrigada. A gente que agradece. Então é isso, queria agradecer a vocês. Vão lá no site do Centro de Inovação, conheçam mais, façam todas essas atividades Mão na Massa, tanto essa quanto da última atividade, que foi super legal também, da linha do tempo. E na última segunda-feira do mês, eu estou aqui novamente com vocês para a gente continuar com esse bate-papo. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.